Fala galera, como é que vocês estão? Nesse vídeo a gente vai voltar a falar de um assunto que vocês gostam muito, pessoal que é inscrito aqui do canal, que é sobre baque. Respondendo uma dúvida de um inscrito, o TK de Jane, ele diz o seguinte: gostaria de fazer uma pergunta que eu não consigo achar em lugar nenhum. No anime Baki, existe um episódio que ele luta com o Biscuit Oliva, e nesse episódio ele explica que o ser humano tem um delay de meio segundo, e também gostaria de perguntar se é possível socar em uma velocidade que não seja possível de ser vista a olhos humanos. E pessoal, isso realmente aconteceu no anime de Baki, quando ele luta com o Biscuit Oliva. Chega uma hora que ninguém percebe o que aconteceu, somente eles conseguem ver na câmera de segurança o que realmente houve para Biscuit Oliva cair no chão, e eles parecem que estavam parados e de repente o Biscoito Oliva, pum, caiu no chão. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Muito bem, então, do que a gente tá falando aqui? De tempo de reação humana. A gente sabe que, na verdade, pessoal, esse tempo de reação desempenha um papel crucial em diversos esportes e principalmente nas artes marciais. Em média, a gente sabe que sim, o tempo de reação simples do ser humano está em média de 200 a 250 milissegundos, enquanto o tempo de reação de escolha pode ser mais ou menos de 500 milissegundos, ou pode ser que seja até mais. Isso depende de vários fatores, na verdade, a gente vai começar a ver isso aqui. Idade, tempo de treinamento, antecipação. Uma coisa é falar de tempo de reação, outra coisa é você falar no tempo da escolha, da decisão, e aí sim você vai ter uma ação. As artes marciais, elas exigem que o atleta tenha habilidades cognitivas e motoras bastante rápidas, suficientes para que seja realmente um golpe bem sucedido. Um aspecto interessante a ser discutido é a velocidade que o soco pode ser executado e se realmente é possível que um soco atinja uma velocidade maior do que o tempo de reação humana. Um estudo realizado, por exemplo, de Beer e Calperin em 2018 sugere que atletas de artes marciais podem executar socos em menos de 100 milissegundos. E isso nos leva a crer que seriam socos ainda mais rápidos do que o tempo de reação mencionado no Baki, por exemplo. Essa velocidade, na verdade, pessoal, ela pode ser maior, ela pode ser menor do que o tempo de reação simples de uma pessoa. E se a gente levar em conta somente essa informação, seria extremamente difícil para um oponente reagir e ter tempo de se defender de um soco desse. No entanto, isso depende bastante da experiência do atleta, do nível de habilidade dele. Para você aumentar a velocidade de um soco, os atletas eles geralmente se concentram em melhorar aspectos como força, como potência, como coordenação neuromuscular, segundo Turner e colaboradores em 2019. Além disso, a prática de atividades que envolvem o tempo de reação, como o treinamento de agilidade, de exercícios específicos de artes marciais e alguns exercícios inclusive de psicologia esportiva, pode ajudar os atletas a desenvolver essas habilidades de resposta rápida, assim como o Filho e colaboradores viram em 2015. Embora realmente a gente veja que é possível que um soco atinja uma velocidade maior do que o tempo de uma reação simples de uma pessoa, é importante a gente considerar outros fatores da luta aqui, não apenas o fato de um único estímulo. O que é realmente necessário para a gente fazer essa análise é o movimento do oponente. A gente sabe que um soco não parte do nada, existem movimentos que antecipam, e os atletas com o tempo, com a experiência, eles acabam discriminando movimentos que antecipam socos e acabam tomando decisões a partir de vários estímulos. Quando eu vou fazer um soco direto, por exemplo, eu que sou um cara canhoto, se eu estiver na minha base, eu vou ter todo o movimento que eu vou fazer nas minhas pernas, no meu tronco, nos meus ombros, na minha cintura escapular, para realmente desferir esse soco e ele ser contundente dessa forma. Do mesmo jeito, se eu for dar um chute, eu vou dar sinais de que eu tô me preparando para dar um chute. Ele não vai simplesmente minha perna levantar do nada e acertar o cara. Então esses movimentos simples e finos que vão fazer com que o seu oponente discrimine a sua ação, e aí sim já é tempo suficiente para ele se defender. A guarda dele está elevada, é tempo suficiente para, já que está aqui já o meu braço, é muito mais fácil eu fazer assim do que eu tiver assim e pegar o meu braço e levantar até a minha guarda. Então, ficar com a guarda alta, ficar com a guarda mais abaixada, tudo isso então depende bastante de muito treinamento que os lutadores passam para conseguir discriminar esses estímulos. Então, isso faz com que o tempo de reação de uma escolha seja muito mais relevante do que o tempo de reação simples, então, para realmente quando a gente está falando em contra-ataques, quando a gente está falando em defesas. E esse tempo de reação para tomada de decisões, na verdade, ele é um tempo maior, Ele realmente é o que cita no anime de meio segundo, mas é um tempo que vem desde o momento que o atleta
atleta discrimina que o outro vai fazer algum movimento específico. Mas aí, pessoal, nesse caso a gente vê um soco que o próprio inscrito perguntou, se é uma dúvida dele que ninguém consegue ver. A gente tá falando agora de percepção nos olhos humanos. Será que então existe um soco possível e tão rápido que a gente não perceba aos nossos olhos? E muito bem, vamos lá. A velocidade que um objeto se torna imperceptível aos olhos humanos também vou falar para vocês que não é algo tão simples. Depende de vários fatores, como a iluminação do ambiente, como a distância, como o contexto, como se está numa visão central ou periférica e quando a pessoa vai realmente perceber esse determinado objeto, o nível de atenção dela. Mas a gente pode fazer algumas suposições aqui para tentar chegar numa velocidade para tornar um soco imperceptível aos olhos humanos. O olho humano ele é capaz de perceber, por exemplo, pessoal, estímulos visuais de uma frequência de aproximadamente 60 Hz, ou seja, 60 quadros por segundo. Quem joga jogos assim, eu gosto muito, já entende essa nomenclatura. Já sabe que é como se você pegasse 60 imagens e passasse elas em 1 segundo. Então você consegue ter esse nível de percepção aos seus olhos humanos, ao mundo real que se passa a 60 Hz. Isso segundo o Autor Watson 2013. Então significa que um evento acontecer num tempo maior do que 1 segundo dividido por 60, que é cerca de 16,7 milissegundos, será o suficiente para se tornar mais imperceptível. Então, para um soco ser tão rápido a ponto de ser invisível quase, ele teria que ser executado dentro desse intervalo de tempo. E aí, fazendo alguns outros cálculos, supondo que a gente tem que o soco na sua posição inicial parta daqui até 1 metro, ou seja, da posição inicial até o alvo a gente considera 1 metro, para completar essa ação em 16,7 milissegundos, ele teria que ocorrer numa velocidade de 60 metros por segundo ou 216 quilômetros por hora. Essa velocidade, pessoal, na verdade é muito mais rápida do que um soco convencional, que geralmente varia de 9 a 20 milissegundos ou de 32 a 72 quilômetros por hora. Ou seja, a pessoa teria que dar um soco no mínimo 3 vezes mais rápido do que um ser humano convencional para realmente se tornar imperceptível. E aqui, essa velocidade, a gente não tá falando de atletas comuns não, tá? São atletas de alto nível, segundo Beher e Alperin, segundo seu artigo fantástico que a gente vê sobre artes marciais lá em 2018. Então, seria realmente muito difícil, se não uma tarefa quase impossível para um ser humano executar um soco nessa velocidade. E é importante a gente notar também que a percepção visual do ser humano, ela é altamente adaptável, ela pode depender das condições do contexto. E além disso, o olho humano ele é mais sensível ao movimento no seu campo periférico, o que significa que a detecção de um soco rápido poderia ser facilitada se ele estivesse ocorrendo fora do seu centro de campo visual. Mas calma aí, também tem um outro porém. Mas daí não significa que o tempo de reação desse soco aconteça de uma forma mais rápida no campo periférico. A sensibilidade do movimento no campo periférico permite que os seres humanos detectem movimentos sutis ou rápidos fora do seu foco central, o que é muito útil evolutivamente para se detectar ameaças ou mudanças no ambiente. No entanto, o tempo de reação ele pode ser influenciado por vários outros fatores, como a gente viu, como a atenção, como o contexto, como a iluminação, e aí no geral o tempo de reação ele pode ser mais lento no campo periférico em comparação ao campo central, uma vez que a resolução espacial e a acuidade visual elas são menores no campo periférico. Então, em resumo, vocês podem encontrar alguma informação um dia de que o olho humano ele é mais sensível ao movimento no campo periférico. Talvez isso até em base a alguns filmes de luta, os atletas ficarem em algumas posições um pouco mais lateralizadas para visualização e poderia até ser uma justificativa, mas na verdade o tempo de reação não significa que vai ser necessariamente mais rápido nesse campo periférico em comparação ao campo central. E aí, para finalizar esse vídeo, você pode estar se perguntando, existe, já que você é um nutricionista aí, né, algum suplemento que possa ajudar um pouquinho a gente no que diz respeito às artes marciais? E eu te respondo, um simples suplemento que está hoje sendo um dos mais consumidos no mundo inteiro, né? Uma substância alcaloide muito conhecida. Você saberia me dizer qual substância que é essa? Cocaína pura! E muito bem. Ponto para você que respondeu, que é a cafeína. A cafeína ela ajuda na sua atenção, na sua concentração, na sua percepção de fadiga também, entre alguns outros aspectos do desempenho físico, esportivo, cognitivo. Alguns estudos mostram que a cafeína tem capacidade de melhorar o tempo de reação e o desempenho em algumas tarefas que exigem maior coordenação motora. E aqui a gente está falando basicamente disso, porque estamos nos referindo às artes marciais. Em relação ao soco, a gente poderia inferir que a cafeína poderia teoricamente ajudar a melhorar a sua velocidade, desde
que a pessoa já possui, obviamente, habilidades e forças necessárias. A cafeína ela pode aumentar a atenção, pode aumentar a concentração, mas é óbvio que ela não vai ser mais eficaz do que o próprio treinamento. Ela vai ser apenas um detalhe que pode fazer alguma diferença no drive neural, na capacidade neuromuscular e resposta neuromuscular do indivíduo. E lembrando que cafeína em excesso também, a gente já tem um vídeo de cafeína no nosso canal, mas cafeína em excesso não é nada interessante, ela pode gerar vários efeitos colaterais, inclusive em vários esportes ela é vista como doping, tá? Então tudo em moderação, obviamente, e nada melhor do que um bom treinamento de artes marciais para realmente aprimorar as técnicas, e óbvio que a gente nunca chegaria aos pés de um soco tão rápido a ponto de ser imperceptível aos olhos humanos, assim como o Bach o fez. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um Respondendo Perguntas. Se você tiver alguma dúvida, algo que você queira nos dizer, comentar, coloca aqui embaixo, isso ajuda bastante o nosso canal a crescer cada vez mais. Obrigado por cada um que tem acompanhado até aqui, um grande abraço e até a próxima.